Bom dia a todos. Como todos vocês sabem, já estão acostumados, né? A gente começa exatamente às 6 horas da manhã e hoje nós vamos falar de uma condição relacionada à pancreatite crônica, que é a história natural da fístula pancreático-portal. Muita gente pode pensar, né? Puxa vida, essa condição é uma condição extremamente rara, né? E a maioria dessas pessoas, entre aspas, não vai estar errada. Ela é realmente extremamente rara porque muita gente não consegue fazer esse diagnóstico. Mas, às vezes, você é surpreendido, principalmente quem faz colangoendoscópica retrógrada com essa condição. Então, eu acho que vocês vão ver uma situação que a priori parece ser rara, mas ela é muito rara porque a maioria absoluta das pessoas não conhecem esse tipo de complicação. Então, quando eu vi esse trabalho, eu pensei, olha, eu acho que realmente isso é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção das pessoas, porque isso é uma situação que pode acontecer. Então, o Dr. Diego vai apresentar esse trabalho para a gente vai discutir essa condição. Depois eu vou mostrar um caso para vocês, um caso do nosso grupo, né, lá de Ribeirão Preto, onde a gente publicou no Endoscopy, está inclusive publicado no Endoscopy, mostrando que realmente essa é uma condição que a gente tem que saber fazer o diagnóstico. E nem sempre a gente consegue saber e entender esse diagnóstico. Então, por favor, Diego, fique bem à vontade, pode falar a respeito do trabalho. Bom dia a todos. Obrigado, professor. Então, como o professor Celso falou, o artigo que foi publicado na Pancreatology no ano de 2024 é elaborado por um grupo americano e ele é intitulado de A História Natural da Fístula Venosa Portal Pancreática Espontânea, uma revisão sistemática de literatura. Então, as fístulas pancreáticas, de um modo geral, elas são muito bem descritas no cenário pós-operatório e a gente sabe que elas apresentam altas taxas de morbidade e mortalidade. E a fístula da veia porto-pancreática, a fístula porto-pancreática, ela é uma comunicação formada espontaneamente, né, entre a veia porta e o ducto pancreático. E ela ocorre num cenário de inflamação secundária à pancreatite aguda ou uma pancreatite aguda em uma pancreatite crônica. E são, de uma maneira geral, raras, e as taxas de resultados de efeitos adversos dessa condição, elas não são muito bem conhecidas. Com relação a como o histórico, né, dessa condição. Ela foi relatada inicialmente por Zeller em 1966 e ela foi caracterizada a princípio como afetando predominantemente indivíduos do sexo masculino com a pancreatite crônica secundária ao uso de álcool e complicada com as coleções de fluido pancreático. Porém, desde esse primeiro relato, tem sido descrito outros casos afetando ambos os sexos e de diferentes etiologias da pancreatite aguda e crônica. Porém, existe uma escassez dos dados a respeito da história natural dessa afecção, que é uma complicação da inflamação pancreática. E como é que é formada a fístula venosa portal pancreática? Existem duas hipóteses principais, a qual atribui essa condição a primeira hipótese é a inflamação pancreática vai induzir uma trombose da veia porta e, consequentemente, vai haver uma erosão da parede venosa, o que propicia a fistolização dos ductos pancreáticos. A outra hipótese é que a inflamação pancreática vai levar à obstrução do ducto pancreático e o aumento da pressão do ducto pancreático e as enzimas pancreáticas vão erodir na veia porta e formar uma fístula. Como é que essa condição se apresenta clinicamente? Então, há uma grande variabilidade. O indivíduo pode ser assintomático e esse achado é nada mais do que incidental através dos métodos de imagem transversal, sejam eles tomografia ou ressonância magnética, ou o indivíduo pode se apresentar clinicamente com dor abdominal de forma predominante
com febre e choque. Choque geralmente quando ocorre por sepse ou hemorragia. E as complicações da fístula venosa portal pancreática, as mais temidas, são os eventos hemorrágicos que podem levar à morte. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico e como nós vamos conduzir essa condição? Então, a literatura, de uma maneira geral, e o presente artigo, ele cita que é necessário um alto índice de suspensão para que seja diagnosticada essa afecção pela equipe médica assistente e pelo radiologista que vai analisar o exame de imagem transversal. E as técnicas de condução de gerenciamento, esses resultados na literatura variam e existem pouca comparação de estudos entre as opções de condução dessa condição. O tratamento, ele atualmente é altamente individualizado e a gente não tem nenhuma evidência científica robusta para tomar uma decisão embasada. Então, diante disso, o objetivo desse estudo foi avaliar todos os dados, todos os dados de relatórios clínicos de pacientes publicados até então da fístula venosa portal pancreática, no foco da coleta e análise de dados demográficos, as apresentações clínicas comuns, complicações, tratamento e resultado. Especialmente uma compreensão do risco das complicações hemorrágicas e mortalidade. Opa, desculpa. A metodologia do trabalho. Então, dois autores do estudo, eles conduziram as buscas iniciais em bases de dados eletrônicas, a exemplo PubMed, essas buscas que ocorreram até setembro do ano de 2022. Perdão. E os critérios de inclusão foram artigos disponíveis na forma de um manuscrito completo e que incluíam pacientes com fístula entre o ducto pancreático principal e o sistema venoso portal. Aqui é um fluxograma que o próprio artigo traz e ele separa em três etapas como é que foi conduzido o estudo, a fase de identificação, de triagem e de inclusão dos estudos. Então, na fase de identificação dos estudos, foram registrados, identificados as bases de dados 3.123 estudos, e a partir de então foram removidas as duplicatas, ficando 1.667 estudos. E os critérios de exclusão, basicamente, eram a presença de fístula que não envolviam o pâncreas, né, o ducto pancreático e a veia portal, além de trabalhos que não tinham disponível nas bases de dados todo o texto e trabalhos que não estavam no idioma de inglês. Assim, para terminada a fase de triagem, foram incluídos 52 estudos, e desses 52 estudos, um N total de 74 pacientes. Dentro desse N aqui, tem inclusive que o doutor professor Celso citou um caso de 2016 que foi lá de Ribeirão Preto e foi publicado, tá? Descrito, né, nesse trabalho aqui. Com relação a essa tabela 2, é a tabela dos dados demográficos desses 74 pacientes, há uma predominância de pacientes do sexo masculino, perfazendo 63%, e uma idade média de 53 anos. E dentro dessa distribuição etária, há uma predominância dos pacientes entre 50 e 60 anos, com 39% do total. A grande maioria dos pacientes, 74%, tinham uma história de abuso de álcool e cerca de dois terços, 66%, tinham o diagnóstico de pancreatite crônica. Os dados encontrados nessa revisão condizem com a literatura já citada aqui. Tem uma predominância da apresentação clínica quando ela ocorre de dor abdominal. Então, dos pacientes que apresentaram sintomas, 63% tinham dor abdominal. Outras apresentações clínicas eram febre, a perda de peso, náuseas e vômitos,
E algumas coisas que eu vou citar mais à frente, mas que já chamam a atenção, que é a presença de rache, de poliartrite, além de hematêmese e dispneia. As modalidades diagnósticas predominantes foram a tomografia computadorizada e a colangiorressonância, né? A colangiorressonância por ressonância magnética e a CPRE. Então, os métodos de imagem transversal predominando, mas a CPRE ali também com um volume considerável, de 16% do diagnóstico. E um dado que também chama atenção foi a presença de trombose de veia porta, ou o que ele caracterizou como uma oclusão, né, material, que apareceu em 77% dos pacientes. Eu vou explicar mais à frente esse dado. E também houve um relato de complicação por sangramento em 17% dos casos, que não foi considerado tão elevado. E o último tratamento, né, o tratamento que foi ofertado para os pacientes com a fístula venosa portal pancreática. Quase metade, 47%, foi conduzido de forma conservadora. E a outra metade se dividiu, sendo que 33% do todo foi tratamento cirúrgico e 17% endoscópico. E os pacientes que foram à morte foram 16%, e o estudo fez uma associação desses pacientes que a presença de idade mais avançada e poliartrite estavam mais associadas à mortalidade. Então, essa tabela 4 do estudo é para ilustrar que houve uma associação da idade do indivíduo com idade mais jovem a um maior risco de evento hemorrágico, que eu já citei que foram 17% do todo. Então, o próprio trabalho discute que essa revisão, né, sistemática foi a maior e mais coesa análise a respeito de fístula venosa portal pancreática espontânea até o momento que se tem notícia, e queixas clínicas incomuns no contexto de pancreatite, incluindo erupção cutânea e poliartrite, foram observadas em cerca de 10 a 12% dos pacientes. E essas sintomatologias específicas, ou seja, erupção cutânea e poliartrite, provavelmente são secundárias à sepse por altos níveis de lipase circulante, que assim estão facilitadas pela presença de uma fístula patente. Continuando a discussão, então, apesar de que existe realmente, de fato, a preocupação com as complicações hemorrágicas, que geralmente são catastróficas, ela só foi identificada em 17% dos casos, e nesse percentual incluiu-se todos os tipos de sangramento, seja luminal, varicoso ou intrapseudocisto. E com relação à trombose da veia porta, que foi identificada em 77% dos casos. Então, a natureza dessa conexão fistulosa é altamente variável entre os pacientes, e é difícil de especificar ao que se ela existe e ao que é que se deve. Portanto, eu até coloquei entre aspas que a trombose da veia porta, ela pode representar, ela pode ser secundária à presença de resíduo pancreático naquele local, ou material necrótico, ou trombose, ou a mistura disso tudo. Então, o papel da anticoagulação terapêutica na condução dos indivíduos com fístula venosa portal pancreática e pesar o risco versus o benefício da anticoagulação terapêutica é obscuro. Ao passo que apenas metade dos casos que foram diagnosticados com a trombose venosa portal foram anticoagulados. Perdão, não foram metade dos casos, foram cerca de um terço, e metade dos casos não tiveram o relato nos trabalhos especificados se a anticoagulação como tratamento foi empregada ou não. Então, o próprio estudo faz as ponderações a respeito das suas limitações. Então, o viés de publicação com relação às taxas de mortalidade e intervenção, porque
porque os relatos de novas intervenções e técnicas bem-sucedidas, eles tendem a serem mais publicados em comparação aos resultados adversos e estratégias de gerenciamento conservadoras. E a falta de detalhes clínicos contextuais completos para cada paciente e a falta de um acompanhamento sistêmico. Então, isso pode resultar na perda de resultados, ou seja, na perda das estatísticas de mortalidade. E a, esse que eu acho que deve ser um dos principais problemas, que é a falta de reconhecimento da condição de fístula venosa portal pancreática nos pacientes que vieram a óbito. Então, na própria revisão, 12 pacientes foram a óbito e metade desses 12, a condição aqui estudada só foi diagnosticada na autópsia. Isso nos faz ponderar que existem casos de fístula venosa portal pancreática com doença grave que vão à morte logo após a hospitalização. E muitos desses casos não passam pela autópsia e permanecem desconhecidos, criando uma falsa sensação de que a patologia tem uma taxa de mortalidade menor do que a real. Por fim, a gente conclui que essa condição é uma condição rara, mas é uma complicação sim da inflamação pancreática. O tratamento e as complicações resultantes, incluindo o sangramento, ele é dificultado por limitações no nosso conhecimento da história natural dessa condição e das opções de tratamento que realmente são eficazes. E aqui o trabalho não especifica quais são os tratamentos mais eficazes ou não. E os pacientes com a pancreatite aguda e a pancreatite crônica que estão em risco dessa complicação, ou seja, a fístula venosa portal pancreática, eles exigem um alto índice de suspeição para que a condição seja realmente diagnosticada. E é natural, né? E o próprio trabalho conclui que estudos observacionais de alta qualidade são necessários para poder melhor entender a fisiopatologia e a história natural desse diagnóstico. Obrigado. Perfeito, Diego, muito obrigado por sua apresentação. Antes de a gente dar início a essa discussão, que eu acho que vai ser uma discussão interessante, eu gostaria de compartilhar e mostrar para vocês o vídeo da nossa publicação para chamar a atenção para os senhores mesmo a respeito dessa condição, né? Não sei se vocês estão vendo a minha tela, estão vendo? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos normal. Então vamos lá. Então, aqui foi um tratamento que nós fizemos de uma fístula pancreato-portal, né, num pseudocisto. Então era um paciente homem de 69 anos que tinha dor abdominal, perda de peso nos últimos 6 meses. E ele tinha já um diagnóstico de pancreatite crônica alcoólica, né, acompanhada no serviço por muitos anos. Esse paciente apresentava um quadro de dor abdominal e a ressonância magnética mostrou esse pseudocisto já acolado, né, com o tronco porta. E aqui uma trombose, tá vendo como vocês podem ver, do pseudocisto. Esse paciente foi indicado, por causa da dor, uma colanjo. E durante a colanjo, a gente identificou o tronco porta, como vocês estão vendo aqui. A gente não conseguiu adequadamente avançar sobre o ducto pancreático principal e partimos para a ecoendoscopia. E aqui vocês estão vendo o ducto pancreático principal no corpo do pâncreas, né? Aqui nessa região, uma grande quantidade de estruturas vasculares. Nós puncionamos esse ducto com uma agulha de 19 gauges e passamos o fio guia. Esse paciente, nessa situação, ele já estava na unidade de terapia intensiva, tá? E aqui vocês estão vendo o momento que a gente conseguiu permear, né? A gente conseguiu permear a região da papila, como vocês podem ver aqui com o fio guia. Aqui vocês estão vendo a entrada no estômago, tá? Então aqui foi a entrada no estômago e aqui a saída. Mas olhem só que interessante, a saída desse paciente foi na papila menor e não na papila maior. Então nós pegamos esse fio guia com uma alça de polipectomia e com essa alça tracionamos e aí conseguimos abordar o pâncreas, que a gente tentou o tempo todo pela papila maior e não era.
Esse paciente tinha um pâncreas divisum com pancreatite crônica, então dá uma olhada aqui, ó. Nós fizemos a septotomia e depois nós vimos que tinha uma fístula muito grande, então nós introduzimos uma prótese metálica autoexpansível e a gente escolhe totalmente coberta, que vocês estão vendo aqui, e por causa, primeiro, do torque, né? Para a gente conseguir colocar com maior facilidade. E além de tudo, porque realmente tinha uma fístula grande entre o ducto pancreático e o tronco porta. Então nós colocamos essa prótese, então vocês estão vendo aqui a prótese. Esse paciente evoluiu muito bem, porque houve um fechamento completo. Ele realmente melhorou do quadro clínico. E aí a gente ficou naquela discussão. Aqui vocês estão vendo a prótese, né? O que a gente faz? A gente mantém essa prótese, a gente remove essa prótese, e realmente foi bem difícil a decisão. Mas o próprio paciente tomou a decisão por ele mesmo, né? Ele não quis mais remover a prótese, ele ficou com a prótese. Nós fizemos isso em 2015, né? E ele acho que teve um quadro de um problema que eu não me lembro qual é, mas ele acabou falecendo, mas por uma complicação da própria pancreatite crônica, tá? Mas a fístula se resolveu com tranquilidade. Então esse era um caso que eu queria mostrar para vocês, né? Que bate Pode colocar a sua tela novamente, Diego, que bate com esse caso, né? Inclusive esse caso que eu acabei de mostrar para vocês é o caso que está nesse trabalho aí que o Diego apresentou. Eu acho que aqui tem um ponto bem importante, que é o seguinte, né? Muitos pacientes morrem por pancreatite crônica e o que chamou bastante atenção, e eu acho que esse é um ponto fundamental, é que a gente não consegue fazer o diagnóstico porque a gente não pensa nesse diagnóstico. Nós só conseguimos daquele paciente fazer o diagnóstico porque esse paciente foi encaminhado depois de uma reunião multidisciplinar para fazer um tratamento endoscópico. E esse tratamento endoscópico permeou, através da papila duodenal maior, o tronco porta. E isso chamou bastante atenção, né? Poxa vida, a gente ficou, inclusive, bem apreensivo, achando que a gente podia ter algum tipo de complicação mais grave. Mas, imediatamente, a gente, como a cirurgia e a endoscopia lá em Ribeirão, elas andam muito juntas, né? Imediatamente a gente passou para a ecoendoscopia e aí nós conseguimos fazer esse tipo de procedimento, que foi um procedimento de sucesso nesse paciente. E o Diego mostrou bem, né? Esse trabalho mostra bem que a gente não consegue fazer o diagnóstico, uma porcentagem não negligenciável dos pacientes, você faz o diagnóstico quando você faz as necrópsias. Então esse é um ponto que chama bastante atenção, ou seja, nós não estamos conseguindo fazer o diagnóstico. Então a partir desse momento eu gostaria de abrir a discussão, né? Eu acho que é um ponto importante. Nós temos aqui novamente o professor Columbano, né? Que é uma pessoa que também tem um grande conhecimento de pancreatite crônica, como o professor Jorge Guedes e a Raquel. Então acho que vale a pena a gente discutir essa complicação que até hoje é considerada muito rara, mas eu acho que a gente não consegue fazer o diagnóstico. Só lembrando que depois desse caso que a gente publicou, a gente já conseguiu fazer o diagnóstico de mais 2 pacientes, ou seja, a gente já percebeu que a gente consegue fazer o diagnóstico a partir do momento que você pensa nesse diagnóstico. Então, por favor, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, e se alguém da plateia quiser falar alguma coisa, fique bem à vontade. Eu acho que é extremamente interessante, é um assunto que chama bastante atenção pela sua, entre aspas, inediticidade. Columbano, quer falar alguma coisa? Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Esses casos são realmente raros, né? Eu lembro de um paciente que a gente diagnosticou como um hemossulcus pancreático, na realidade era esse tipo de fístula. Então, vejam, novamente, aquele comentário que eu gostaria de fazer, não é uma pancreatite crônica usual. Então, isso aí é mais comum nas pancreatites crônicas alcoólicas ou calcificantes, e que você tem uma história natural de dilatações císticas de canalícula, que pode crescer, e em episódios agudos, causar essa fístula desse conteúdo, desses cistos de retenção, com o contexto vascular. Agora, nesse seu paciente, a impressão que eu tenho é que ele poderia ter uma trombose portal, porque ele tem uma circulação venosa enorme, que não foi bem avaliada. Então,
havia provavelmente um bloqueio portal nesses pacientes, nesse que o senhor comentou aí. Outra coisa que eu queria comentar rapidamente é sobre quando se coloca uma prótese recoberta dentro do pâncreas, isso vai causar um obstáculo difuso em todos os canalículos secundários, vai causar uma pancreatite obstrutiva grave. Nesse paciente vai evoluir com um processo que a gente não... Eu fico imaginando o que aconteceu com o contexto inflamatório acinar desse paciente. Então, imagino que a tendência desses pacientes com prótese, porque essa postura eu imaginei, claro, foi o que vocês encontraram para poder bloquear, porque ele ia morrer de sangramento, porque a não ser que houvesse um contexto. A impressão de trombose portal reforça a via de fluxo portal para o ducto pancreático. Então, essa colocação é uma medida heróica, mas as complicações são muito graves, porque isso vai causar um processo pancreático sério. Não sei se ele faria um processo de agudização e uma fibrose extensa, mas eu não sei, na realidade, depois. São poucos casos, a gente não sabe o que acontece quando é como se você tivesse feito um bloqueio canalicular difuso. Isso aí é um problema muito sério pancreático, né? O caso é raro, são esses comentários que eu queria fazer. Perfeito. Uma coisa que chamou bastante atenção, Columbano, a gente percebeu que o fluxo da injeção de contraste era tão grande para a porta, né, pela papila menor, que a gente ia colocar uma prótese plástica, mas a gente decidiu colocar uma prótese metálica autoexpansível totalmente coberta e longa. Não sei se vocês perceberam. Também a gente colocou uma prótese longa, de 8 centímetros. E por que a gente fez isso? Primeiro, para ocluir, né, o sangramento e a passagem. E segundo, para a gente pelo menos tentar dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. E foi o que aconteceu, viu, Columbano? Diferentemente daquilo que a gente imaginava, porque a gente pensou mesmo que pudesse ter uma, entre aspas, explosão do processo inflamatório. Não foi o que aconteceu. Esse paciente evoluiu razoavelmente bem, sendo que ele saiu da unidade de terapia intensiva, inclusive ele foi para casa e a gente queria tirar essa prótese depois de um tempo e o paciente mesmo se recusava, né? Sabe como é que é esse pessoal que bebe muito, né? E ele se recusou a fazer a remoção dessa prótese, isso que chamou bastante atenção. Jorge, Exatamente. oi, pode falar, Columbano. Eu concordo plenamente com a conduta que foi feita, eu estava querendo imaginar. Como ele já tinha um processo crônico alcoólico em curso, isso aí foi menos problemático, porque já havia um processo inflamatório já obstrutivo em função da pancreatite alcoólica. Exatamente, é isso mesmo. Jorge, bom dia. Bom dia a todos. Parabéns aí, Diego, pela apresentação e parabéns, Columbano, também pela visão clara aí do problema e também Concordo com você quando você diz que próteses intraductais pancreáticas são uma situação realmente de decisão difícil, né? E que se complicam com essas alterações que você falou. O artigo é um artigo de escopo, né? Revisão de escopo. Na verdade, ele não se propõe a demonstrar nada, somente fazer um levantamento de casos e tentar caracterizar o que seriam essas complicações. As complicações vasculares da pancreatite crônica, elas são comuns, né? Esse tipo de complicação de fístula que talvez seja incomum, mas as complicações vasculares, trombose portal é muito, muito frequente, né? Eu não ousaria aqui dizer um percentual, mas em torno aí pelo menos de 50 a 75% dos casos de pacientes com pancreatite crônica calcífica, né? E agora vamos adotar aí a sugestão de Columbano, está sempre dizendo o que é, né? Que a gente está lidando. Então, evoluem sim com trombose portal. Nas complicações vasculares também temos os pseudoaneurismas, né? Que são mais comuns, pseudoaneurismas arteriais e que sim, a gente tem visto. E também as hemorragias intracísticas, que também são relativamente comuns, entre as quais provavelmente estão essas fístulas, né? Porque ele descreve como fístula, a gente pensa que é uma ruptura livre, né? Mas se a ruptura intracística, ela é relativamente comum, já não é tão comum quanto a trombose esplênica pura, mas a gente vê com alguma
frequência também. Eu acho que o próprio artigo ele menciona a questão do viés, né, de publicação. A maioria dos pacientes com um processo dessa ordem vão apresentar hemorragia pancreático, como o Columbano falou, ou hemorragia livre para cavidade peritoneal com choque e morte, né? Eles não são descritos porque eles morrem nas complicações mais graves, né? Então, os casos que estão descritos aí são aqueles que não passaram por essa complicação hemorrágica intensa, né? E, portanto, são casos que permitem reflexão, abordagem, discussão dos procedimentos terapêuticos. O caso que se apresentou, Celso, é um caso muito interessante, efetivamente, né? Um caso bastante interessante, não só, né, pela presença da fístula, como também pelo fato de ter um pâncreas divisum que dificultou, num primeiro momento, a abordagem endoscópica, né? Então, é um caso realmente digno de publicação por conta dessas duas condições. Eu imagino que numa situação onde seja comprovado uma fístula, eu não tenho nenhum caso onde eu comprovei isso aí, fora desses casos que eu já falei para vocês, de hemossulco pancreático ou pancreatite grave hemorrágica ou hemorragia intracística. Não tenho nenhum caso onde eu possa falar de fístula eh, portal, né? Não tenho isso aí. Mas eu imagino que nessas circunstâncias a abordagem cirúrgica deva ser, né, uma abordagem assim considerada de mais segurança, né? Embora, como esse caso aí, né, tivesse uma situação tão grave, terapia intensiva, onde essa abordagem cirúrgica foi substituída com sucesso por uma abordagem endoscópica. Mas esse trabalho, como eu falei, né, é um trabalho de escopo com um viés de seleção que não nos permite, por exemplo, aquelas caracterizações que ele faz no início, dor pancreática é o principal sintoma de pancreatite crônica. Então, se eu estou falando pancreatite crônica calcífica, eu espero encontrar taxas de dor superiores a 60%, 70%, porque faz parte da sintomatologia da pancreatite crônica, não necessariamente da fístula. Achei interessante aquelas lesões cutâneas, né? Aquilo ali seria lipólise cutânea, não, na verdade, ele descreve como, eu não esqueci exatamente como ele descreve, né? Mas aquilo a gente vê em agudização, inclusive vê também em causas em pancreatite aguda de outras causas com lipólise por conta de circulação de enzimas e necrose cutânea, como também podemos ter essas alterações articulares, né? Quando ele fala poliartrite e tal, parece que a gente tem uma infecção, alguma coisa associada, mas isso é uma manifestação incomum, mas que pode acontecer nas agudizações dos processos inflamatórios pancreáticos quando há eh, além da tempestade de citocinas, a possibilidade de circulação de enzimas ativadas com lipólise de parede abdominal, coisas assim que a gente já viu. Mas é interessante, sim, o tema. Vamos ficar mais alertas aí para ver esse diagnóstico e certamente, né, essas complicações vasculares, elas são comuns, né? Se a fístula livre, talvez não, mas as complicações vasculares são muito, muito comuns. Tanto que a gente fala aí hipertensão portal segmentar, varizes de fundo gástrico, eh, cistos hemorrágicos, tudo isso, acho que todo mundo aqui que trabalha um pouco mais com pâncreas já viu, né, e sabe como são difíceis também de lidar. Seriam esses os meus comentários. Perfeito, Jorge. Na verdade, a gente colocou esse tema justamente para chamar a atenção, né, de quem faz colanjo, de que você pode fazer esse tipo de diagnóstico, né? E não ficar tão desesperado, né? E quando você, por exemplo, faz a tentativa de colocar, de introduzir o catéter, né? E sair sangue, alguma coisa desse tipo, né? Você pode ocluir com uma prótese. Esse é o ponto fundamental que a gente tem chamado a atenção.
porque eu já ouvi inúmeros relatos, não foi um único relato, né, de médicos que chegam, cateterizam a papila, principalmente na pancreatite crônica, tentam abordar o pâncreas e de repente eles têm um sangramento. E esse sangramento muito provavelmente é por causa exatamente disso que você falou, né, Jorge? Que o pâncreas, por causa do seu processo inflamatório, ele pode causar uma fístula ou até mesmo uma fragilidade dos tecidos perivasculares. E isso a gente tem que realmente entender e não se assustar, né? Não se assustar demais, porque os endoscopistas se assustam com isso. Quem faz endoscopia aqui sabe que pode acontecer, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa noção. Por isso que quando eu vi esse trabalho, falei, esse é um trabalho que, apesar de ser uma apresentação de caso clínico, ele é um trabalho que chama atenção para uma particularidade que durante a colange endoscópica retrógrada pode nos pegar de surpresa. Eu vou fazer uma provocação, Celso. Claro. Eu vou perguntar a vocês assim, como é que é a abordagem, se vocês fazem abordagem endoscópica do hemofluxo pancreáticos ou viscohemorragia, como o Columbano chamou aí, hemofluxos pancreáticos, né? Porque isso sim é uma situação que a gente tem, né, com um dilema muito grande, se vai para a cirurgia, se não vai, né? Quando a gente está tendo uma hemorragia digestiva alta e descobre que essa hemorragia tem uma causa pancreática associada a uma dessas complicações vasculares, seja a erosão de uma artéria, que aí é bastante grave, mais rápido o choque, né? Seja a erosão da veia esplênica. Então, qual é a experiência de vocês como endoscopistas e também talvez pegar aí o Rodrigo para nos falar, né, da abordagem cirúrgica. Queria ouvir um pouco vocês a respeito disso aí. E isso é relativamente comum, né? A gente pega e fica sempre um dilema do que fazer. Às vezes o sangramento é intermitente. Quando a gente pega o paciente, ele não está sangrando, é intermitente. Então, como é que a gente aborda, diagnostica e trata? Humberto, você quer responder? Depois o Marcos Clarencio. Humberto, Bom dia, pessoal. bom dia. Parabéns aí pelo caso, Celso. Parabéns, Diego, pela apresentação. Nunca tive um caso. Nem de hemossucos? Não, nunca tive. E, se me permitem, vamos dizer, a piada, isso está classificado naquela classificação de Forrest, de sangramento. Esse é o Forrest Gump. Você sai correndo. Nunca tive. Desculpa a brincadeira, mas nunca tive. Mas agora acho que eu não vou sair correndo. Se eu tiver algum caso, vou ficar um pouquinho mais corajoso. Não sei se tanto quanto o Celso aí. Mas o que me chamou a atenção no artigo, assim, que eles não fazem nenhuma correlação com a hipertensão porta. A maioria dos pacientes foram pancreatite alcoólica, né? Mas não fizeram correlação com a cirrose e a hipertensão porta. O que eu entendi que é a corrosão do suco pancreático nas estruturas vizinhas, na complicação da pancreatite crônica, que levaria a essa fístula pancreático portal. Mas não fala da participação, qual é a participação da hipertensão porta. Ou seja, no paciente que tem pancreatite crônica e hipertensão porta, por cirrose hepática, se a gente deve tomar algum cuidado, se deve fazer algum estudo por uma angiotomografia. Isso é uma questão aqui que está me vindo aqui, né? Porque a associação das duas doenças seria comum, mas não é para todo mundo. Por favor, o Jorge, o Columbano, a Raquel me corrigem. Então, assim, o artigo não fala, talvez a gente possa ficar mais atento nos pacientes que têm pancreatite crônica, a gente estudar se esse paciente tem hipertensão porta também, né? Como um fator preditivo de uma complicação vascular. Não o paciente que está com necrose ou pseudocisto, mas um paciente que está com a pancreatite crônica em evolução. Foi uma ideia que me veio quando eu li o artigo. Tá? Mas eu nunca tive um caso de hemossuco. Perdão? Eu estudo sistematicamente pacientes com pancreatite crônica calcífica de etiologia alcoólica
estudo sistematicamente a presença de hipertensão portal e hipertensão portal segmentar, porque faz parte dos cuidados a prevenção, né, profilaxia primária de sangramento e profilaxia secundária. E o que Uhum. você falou é verdadeiro, né? Pelo menos um terço dos casos tem lesão hepática combinada com lesão pancreática, nos casos de alcoolismo. Pelo menos um terço, né? Pode ser que seja mais do que isso aí. A questão é se esses pacientes com associação da hipertensão portal teriam, vamos dizer assim, quando complicassem, né, da pancreatite crônica, com necrose, com pseudocisto, enfim, se eles teriam essa hipertensão portal seria um fator preditivo ou de risco, né, para essa fístula aí. Mas, de novo, eu nunca tive nenhum caso de hemossucos, tá? Ô, Celso, bom Oi, dia, Marcos Clarence. fala Marcos. A gente trabalha em uma área, em uma região de hipertensão portal muito frequente, mas também a gente não trabalha muito com pancreatite crônica dentro do Roberto Santos. E o Jorge trabalha mais com isso, porque tem um ambulatório específico. A gente já teve caso de hemossucos, né? Talvez 2, 3. Eu me lembro assim, um faleceu, o outro foi para cirurgia e o outro eu não me recordo. Mas é uma complicação grave, né? É um sangramento digestivo grave e que hoje, se isso acontecesse, realmente a gente iria chamar a radiointervenção, que é uma outra arma que a gente tem para tentar conter esse sangramento, porque do ponto de vista da endoscopia, as nossas ações são muito limitadas, né? Então, a gente já teve um pseudaneurisma, né? Paciente com pancreatite crônica, mas esse não é o nosso dia a dia. Já tivemos também hipertensão portal secundária a tumor de pâncreas, né? Com trombose displênica, já tivemos, né? A gente descobriu o tumor através de uma hemorragia digestiva, né? De uma variz gástrica, né? Agora, esses casos de fístula, realmente, para a gente é uma coisa. Se já passou na nossa mão, a gente não deu diagnóstico. É uma coisa muito rara, né? Mas hipertensão portal certamente tem uma relação muito estreita com a inflamação crônica do pâncreas, como já foi dito aí. E às vezes a gente descobre uma situação, uma doença pancreática, exemplo do tumor, porque fez uma hemorragia por variz gástrica, e a gente denomina de uma hipertensão segmentar, a gente descobre que a causa é um tumor. A gente está hoje com uma sessão que não é uma coisa do dia a dia comum, mas é interessante porque desperta, a gente só pode dar diagnóstico de coisas raras quando a gente é despertado, né? E essa sessão teve esse objetivo e foi muito boa. Diego aí, provavelmente, a última apresentação do ano, né, Diego? Diego está voltando para Salvador e foi ótima apresentação. É verdade. Eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer a Dr. Celso e a todo o grupo e espero continuar tendo essa oportunidade de participar, né? E que essa sessão continue por Diego já vários vai fazer anos. parte, viu, Celso? O Diego já vai fazer parte da escola do Roberto Santos, porque ele sabe que é preciso ter uma continuidade de aprendizado, e isso até hoje a gente tem, depois de quase 30 anos, e eu tenho certeza que o Roberto Santos vai aumentar a qualidade profissional do Diego. Com certeza. Obrigado. Diego, Colega, tem que deixar alô? claro que essa reunião aqui é para você e você faz parte ad eternum desse grupo aqui, não só você, como o Marcelo e como também o Fernando Guzmán. Então, vocês são sempre muito bem-vindos. Celso, Obrigado. Oi. rapidinho, Celso, eu queria fazer um comentário antes das despedidas aí. Parabéns ao Diego e sucesso no futuro, evidentemente. Só um pequeno detalhe, a cirrose hepática não é a história natural da pancreatite crônica alcoólica. Como a gente tem uma grande maioria são etilistas, raramente um doente vai ter uma cirrose alcoólica associada a uma pancreatite crônica alcoólica, Eu ia falar. simplesmente pelo fato que eles têm muita dor quando bebem,
porque aumenta a pressão canalicular, eles têm uma dor terrível, uma dor pós-prandial etílica, ou pós-alimentar também. Então, nós temos muito mais, na nossa estatística desses 40 anos, trombose portal segmentar e os eventos que o Jorge bem comentou já, tá? Então, fístulas e alterações de cisto de retenção para a veia porta. Então, para o pessoal não ficar muito angustiado com relação a ficar buscando cirrose, eles podem ter uma hepatopatia alcoólica em curso, mas eles raramente vão evoluir com uma cirrose clássica alcoólica, porque eles simplesmente têm uma dor terrível, eles não conseguem beber. Agora, vocês têm, claro, outras hepatopatias que não dependem do etilismo e várias outras alterações pancreáticas, como neoplasias, outras coisas que não estão no escopo da crônica alcoólica calcificante, como eu já tinha comentado. Obrigado. Perfeito, muito obrigado, Colombano. Eu queria ouvir a opinião da Raquel. A Raquel está aí, a Raquel é uma endoscopista de grande experiência. Eu queria saber, assim, se ela já pegou algum caso de hemossulcos, né? E se ela já tinha feito o diagnóstico através da colangio dessa fístula pancreato-portal. Raquel, você nos escuta? Acho que ela não está conseguindo abrir o... Bom, eu queria fazer algum comentário a respeito do hemossulcos, né? Eu já tive a oportunidade de ver... por exemplo, este paciente que eu apresentei, ele não tinha hemossulcos, tá? Esse paciente foi durante a colangio que nós fizemos esse diagnóstico. Eu me lembro que eu estava, por exemplo, eu me lembro há muito tempo atrás que eu estava na Venezuela e o professor Raul Montserrat apresentou um caso semelhante a esse, né? Então, ele, na época, ele colocou uma prótese plástica. O que me animou a colocar a prótese metálica foi exatamente a possibilidade de oclusão, né? Agora, uma coisa importante, gente, eu já tinha visto na época que eu estava na França hemossulcos, né? E eu me lembro que o professor Ligoury, ele fez uma septotomia pancreática ampla e passou prótese plástica. E a prótese plástica, principalmente, e ele sempre passava uma prótese plástica mais longa. Essa prótese plástica mais longa visava simplesmente tentar comprimir o local onde estava sangrando. Se isso não fosse efetivo, né, aí sim, o paciente iria para um procedimento cirúrgico, um procedimento, como o próprio Marcos lembrou bem, que é a arteriografia, né, para você fazer esse diagnóstico e também fazer o tratamento por oclusão. Então, acho que o que eu quis chamar a atenção aqui quando você vir um hemossulcus ou quando você cateterizou o ducto pancreático, contrastou a veia porta, não fique com medo. Você pode fazer o tratamento com tranquilidade, que você vai conseguir você não precisa mandar diretamente esse paciente para o procedimento operatório. Então é isso que eu queria apenas comentar com vocês. Eu queria saber se o Rodrigo tem alguma coisa, nem sei se o Rodrigo está aí, acho que o Rodrigo também não está aí. Pode falar, Humberto. Só para lembrar aí que se eu não me engano, no trabalho, acho que 1/3 dos pacientes foi tratamento conservador, né? Exatamente. E não teve correlação do tratamento conservador com mortalidade, se eu não me engano. Exato. Quer dizer, não teve, o trabalho não conseguiu apresentar a relação de quais pacientes que morreram, né? Qual era a correlação. Acho que é só a idade, né? Se eu não me engano, é isso, Diego? Na verdade, um pouco mais de 40% que foi conservador. E o que ele relacionou com a mortalidade foi a idade mais avançada e a presença da poliartrite. Então, é isso que me chamou a atenção, esse problema da poliartrite realmente me chamou bastante atenção, porque, bom, também, né, pode até chamar atenção, mas com o número de casos, né, um caso, já fica difícil mesmo. Bom, pessoal, alguém tem mais algum comentário? Por favor, fica bem à vontade. Infelizmente, a Raquel acho que não está conseguindo abrir o microfone, né? Abriu. Ô, Raquel, tudo bem? Oi, Celso. Bom dia a todos. Tudo bem, sim. Desculpem aí, eu estava realmente tendo uma dificuldade, já foi resolvida. Eu, rapidamente, nunca tive nenhum caso de fístula pós uma trombose de veia porta
Não, mas já tive hemosulco sim por ruptura de aneurisma e nossos aneurisma após uma pancreatite aguda necrótica, que o paciente evoluiu com pseudoaneurisma, que rompeu, e aí foi feito um tratamento por radiologia intervencionista, foi um sucesso, mas são situações raras, é verdade, embora mais frequente ruptura de aneurisma, porque a ruptura já tivemos alguma, nunca tive essa situação aí descrita, legal do Diego ter feito essa revisão, porque é algo que a gente aprendeu hoje com esse trabalho. Muito bom. Obrigado, Raquel. Alguém tem mais algum comentário? Perfeito. Bom, então, vamos passar agora para o caso clínico. É assim, tem dois casos clínicos. Eu acho que o Marcelo pode apresentar o caso clínico dele, primeiramente, e depois o doutor Humberto vai apresentar o dele. Então, Marcelo, vamos lá, pode apresentar. É um caso clínico curto, né? Então, fica à vontade aí, Marcelo. Bom dia, professor. Vou apresentar um caso clínico, então, essa semana. É, Então, o caso clínico é de uma paciente de 45 anos, encaminhada para realização de maculonoscopia para avaliação de um suposto IPMN do tipo 2, com segmento desde 2015, com um leve crescimento em estudos comparativos de ressonância, associada a outra lesão sólida em cauda do pâncreas com suspeita de tumor neuroendócrino, de pequenas dimensões, de 1,2 centímetros. De antecedente, a paciente apresentava apenas artrite reumatoide. Então, na ecoendoscopia no corpo do pâncreas, notava-se essa lesão cística com alguns septos. Por favor, Foi só um momento, funcionado. só um momento, volta um pouquinho ali. Queria saber o seguinte, só para a gente estimular um pouquinho a discussão, nessa imagem da direita, quem faz ecoendoscopia, aqui nós temos aqui a Jerusa, a Nutiane, se me desculpa se eu não chamar mais alguém, mas, por favor, o que é que vocês acham dessa lesão? Marcos Clarencio, o próprio Humberto, o que é que vocês acham, assim, desse tipo de lesão que vocês estão vendo aqui? Jerusa, Nutiane, Bom ninguém. dia, Celso. Bom dia, Nutiane. Olha, me parece uma lesão cística com um septo espesso. E eu fico na dúvida se não tem algo mais hiperecóico no centro ali. Pois é, esse foi bem reparado, né? Então vocês estão vendo aqui uma lesão cística com septo maior do que 2,5, maior do que 0,25 milímetros, né? Então realmente é um septo preocupante. Jerusa, o que é que você pensa? Oi, professor, eu ia fazer a mesma colocação, né? Mas aí eu ficava realmente uma lesão cística septada, né? Que tem alguns locos, né, na lesão. E aí me chama atenção também para a preocupação é o septo grosso, mas também me chama atenção para a possibilidade aí de um cisto seroso. Perfeito. Agora passa a outra imagem. Aí a gente fez a biópsia, acho que todo mundo está de acordo, né? Que você tem que fazer a biópsia nesse caso, né? Eu acho que não tem muita dúvida em relação a isso, né? Porque você está, entre aspas, seguindo até os guidelines. E aí, esse paciente ainda tinha uma lesão, né? Pode passar mais uma. Tinha uma lesão nodular, que vocês estão vendo aqui, nessas duas imagens, medindo de 0,9 por 0,78. Pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: vocês fazem a biópsia dessas duas lesões ou vocês fazem a biópsia de uma lesão depois da outra lesão? Jerusa, Nutiane, Marcos Clarencio. Eu faria das duas na mesma sedação. Perfeito. Eu também. Jerusa. Ok, as duas. Faria primeiro a suspeita do TNE e poderia, com a mesma agulha, fazer depois a lesão cística, né? Enfim. Perfeito. Pode continuar, então, Marcelo.
ou então aqui o laudo da equinooscopia, e aqui o resultado do anatomopatológico, eu com um cistadenoma seroso microcístico. E a lesão menor, né, a segunda lesão, veio como um tumor neuroendócrino grau 1. Então, olha, essa paciente é uma paciente interessante, né, porque ela tinha uma área que parecia um cisto adenoma seroso, porém os septos muito espessados, mas ela vinha acompanhando, né? Você me corrija se eu estiver errado. Ela vinha acompanhando por um IPMN, tá? E aí a biópsia simplesmente deu o diagnóstico de um cisto adenoma seroso e a biópsia da lesão nodular, né, sólida, deu o diagnóstico de um tumor neuroendócrino da cauda do pâncreas. Então vocês percebam que no mesmo pâncreas a gente fez o diagnóstico de duas lesões. Fila, você quer falar alguma coisa a respeito dessa associação, do que você encontrou na biópsia, na microhistologia? Pode pôr aí a imagem da microhistologia. Fila? Acho que... fala aí, Fila. Agora estamos uma cortada no som aqui. Tá, então assim, o cistadenoma seroso aqui ficou bem claro, tem esse componente estromal que vocês tinham visto já na eco, né? Que o septo era espesso, era diferente. Eu queria só saber, eles tinham feito o diagnóstico de PMN por biópsia ou só pela imagem? Não, só pela imagem. Né? É isso mesmo, né, Marcelo? Isso, só por imagem. Só por imagem. Calma. Vocês veem que acho que não pode desperdiçar a chance de fazer a biópsia. Em relação à associação, normalmente o que acontece é um imitar o outro, né? Então é muito comum você imaginar que você está frente a um neuroendócrino, um cistadenoma seroso e vice-versa. Então elas se confundem na imagem, muitas vezes confundem na histologia também. Então eu não saberia dizer se tem alguma chance maior de existir um ou outro em associação. Mas eu acho que está aí demonstrada a importância de você biopsiar para sair desses acompanhamentos malucos aí, né? Então, e me chama a atenção uma coisa, sabe, Fila? Por exemplo, essa paciente, pena que a gente não tenha ressonância, essa paciente ela vinha acompanhando por um IPMN, e o IPMN mostrava lesões sem qualquer tipo de suspeita, ou seja, absolutamente não tinha nenhum sinal preocupante. Entretanto, quando a gente faz a ecoendoscopia, pode voltar lá na imagem do cistoadenoma seroso, a gente percebe que um dos fatores, que é o espessamento da parede, principalmente das paredes internas, como vocês estão vendo aí, é uma característica dos fatores preocupantes dos critérios, principalmente do critério de Kyoto agora, né, o último deles. E a gente, quando faz a biópsia, a gente se depara com cistoadenoma seroso. Então, veja bem, nós estamos mudando radicalmente a conduta por causa de uma biópsia, né? Então, ou seja, esse paciente estava sendo acompanhado por ressonância magnética frequentemente, foi feita uma ecoendoscopia que identificou esse espessamento, o aspecto pela endoscopia de um cistoadenoma seroso, e aí a gente biopsia, confirma o cistoadenoma seroso e toda a teoria que estava anteriormente cai por terra. Fila, baseado nisso que eu acabei de falar, que eu falei aqui para todos, eu quero saber o seguinte, qual é a segurança que eu tenho, que você mesmo fala para mim, né? Celso, a biópsia por ecoendoscopia é o seguinte, você tira uma pequena flor, você tira um pequeno pedaço, uma folhinha da árvore e você tem que fazer o diagnóstico da árvore toda, né? Qual que é a segurança que eu tenho, baseado no cistoadenoma seroso, de que eu posso ficar tranquilo com essa paciente e que nada vai acontecer, ou seja, eu posso dar alta para ela ao invés dela continuar fazendo a sua
seu controle? Bom, em primeiro lugar, acho que a coisa mais importante é biopsiar no lugar certo. Segundo, basicamente alguém com capacidade ou acostumado a lidar com esse tipo de lesão. Aqui, por exemplo, nós fomos até a imunohistoquímica porque estávamos frente a mudar completamente a conduta, como você falou. Então, eu precisava provar que o estroma tinha inibina, que eventualmente células da lesão marcavam inibina. Agora, zero de atipia celular, zero de comportamento neoplásico agressivo no material. Agora, vamos supor que tivesse alguma outra evidência clínica que você me falasse, nossa, a gente está achando que isso é um tumor agressivo. Então, além disso, se você fizer o P53 e o KI67 num cistadenoma seroso, são absolutamente baixos e polarizados. Quer dizer, a proliferação vai estar na base do epitélio, o P53 também, ao contrário de quando você está frente a uma neoplasia, eles despolarizarem. A gente já teve um caso desses, que o paciente tinha uma forma suspeita para seroso e agressiva, e é isso aí. Eu acho que são 2 casos na minha vida. O P53 estava totalmente despolarizado e elevado. Quer dizer, você estava frente a uma neoplasia agressiva mesmo. Então, eu acho que, assim, o material, mesmo pequeno, ele é muito representativo. Eu acho que o treino, tanto de vocês, né, que vieram da área cirúrgica, né, tanto de vocês quanto do patologista, é transportar os pequenos achados para a lesão total. E é um problema para os patologistas, porque nos livros praticamente só tem imagem de peça cirúrgica ou de necrópsia. Né? Então é muito raro você ver uma imagem dessa de microhistologia, ou então vai para citologia, né, nos livros, que piora mais ainda a capacidade de transpor da pequena lesão para o total, né, da pequena área para o total. Perfeito, Fila. Muito obrigado por suas explicações. Eu acho que é exatamente isso, né? Vocês veem que o que está representado aí é a representação realmente de um cistoadenoma seroso, então você pode ficar bem tranquilo em, por exemplo, dar alta para essa paciente, né? Ou seja, não é necessário você ficar acompanhando essa paciente, com certeza ela vai se beneficiar da não necessidade de realizar esse tipo de controle dessa paciente. Pode continuar, Marcela, não sei se você tem mais alguma coisa para apresentar. Não é isso, professor. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário, por favor? Raquel, você quer fazer algum comentário a respeito desse caso? Alguém, por favor, que queira fazer o comentário, é só levantar a mão e abrir a tela e falar. Marcos? Pode falar. Columbano, eu não estou sabendo aqui como fazer aqui na tela. Só um comentário. Pode falar, professor. Desculpe aí. Essa paciente vinha sendo seguida ambulatorialmente como se fosse uma IPMN, mas a gente tem que ter parâmetros básicos para diferenciar a IPMN de uma lesão cística, multicística, por exemplo. Então, a impressão que eu tenho é que essa diferenciação deve ser feita sempre por uma ecoendoscopia de qualquer lesão cística maior, que você não suspeita que seja um cisto simples, por exemplo. Então, eu fico impressionado com essa possibilidade de você acompanhar a IPMN e, na realidade, era um cistadenoma seroso. Evidentemente que as lesões maiores pode fazer um pouco de confusão, mas eu queria que vocês, como ecoendoscopistas, mostrassem esses detalhes que são sugestivos. Vou imaginar que o paciente não vai ser puncionado, que as lesões não têm espessamento. Que tipo de alteração é muito sugestiva disso ou daquilo, porque não dá para imaginar que você vai ficar fazendo segmento clínico de IPMN, na realidade era um cistadenoma. Então, Columbano, esse seu comentário foi perfeito. Eu vou te dizer mais. Não é só o cistoadenoma seroso que pode ser seguido como se fosse um IPMN. Nós temos também
as neoplasias císticas neuroendócrinas, que podem ser seguidas como se fosse IPMN. Nós temos também outras lesões, por exemplo, né, mas a principal delas é o cistoadenoma seroso, que podem ser seguidas como IPMN. Mas, por exemplo, a gente tem, eu já tive a oportunidade de ver tumor de Franz, que o conteúdo, o componente cístico era muito mais importante do que o sólido, que estava sendo seguido como se fosse IPMN. Então esse é um ponto importante. Ontem mesmo atendi no consultório uma paciente jovem de 44 anos, que estava sendo seguida, como eu falei isso porque é importante, porque ontem no consultório atendi uma paciente de 44 anos, que tinha uma lesão de 1,3 centímetros, e aí, num determinado momento, depois de estar acompanhando como se fosse um IPMN, o componente cístico era muito maior, ela foi submetida à ecoendoscopia com biópsia, e a ecoendoscopia com biópsia mostrou que se tratava de um tumor de Franz. Então, esses erros ocorrem porque a gente se baseia, a gente discute muito aqui, Columbano, que todos os guidelines que existem, desde os guidelines de Sendai, eles se baseiam na morfologia da lesão cística através da ressonância magnética ou da tomografia computadorizada, da qual é exatamente aquilo que você falou, né? A gente precisa de uma ecoendoscopia para fazer o diagnóstico. A partir do diagnóstico, sim, aí a gente consegue fazer um controle ou indicar melhor um procedimento operatório. É isso que eu penso aqui em relação, e essa minha experiência em relação a isso. Celso, Oi. Marcos, sem dúvida nenhuma, o nosso crescimento nos Marcos? Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Não, nós não te ouvimos não, Marcos. Não, vou começar novamente. Depois desse período todo que a gente se encontra na terça-feira, eu não tenho mais dúvida que a gente não pode deixar a responsabilidade de um diagnóstico na mão da radiologia apenas. Tem que ter um conjunto clínico de imagem, de patologia. Eu não tenho mais dúvida sobre isso. A semana passada mesmo eu fiz uma ecoendoscopia e que estava claro que tinha um parênquima com calcificação, com sombra acústica, era uma... Estão me ouvindo? Eu não sei se você está andando, mas aí desaparece o seu som. Estão me ouvindo agora, né? Sim. Sim, o que eu quero falar é que a ressonância errou. Era calcificação do parênquima e não era cálculo dentro do ducto que é ressonância. Então a gente precisa, assim como a gente pode errar também. Então a gente precisa associar a imagem junto com a patologia e o quadro clínico. Eu não tenho dúvida que hoje eu faço mais punção, muito mais do que há 5, 8 anos atrás, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Humberto, se você quiser, você quer fazer alguma pergunta, Humberto, fica à vontade. Eu já vou compartilhando aqui, é isso que você ia falar, né? Perfeito, isso. Queria fazer 2 comentários. Primeiro, uma pergunta em relação ao adenoma seroso, vocês deram alta. Em relação ao tumor neuroendócrino pequeno, vocês vão ficar no watch and wait ou vão fazer algum tipo de... Vai ser o segmento de quanto tempo, né? Ou no watch and wait, ou vão partir para algum procedimento operatório, sendo grau 1, né? Uma lesão pequena grau 1. Eu acho que vale a pena a gente discutir com o médico assistente, né? A possibilidade da realização da radiofrequência, né, nesses pacientes. Eu cada vez mais estou convencido de que a radiofrequência vai ser o tratamento padrão ouro para tumores neuroendócrinos, quer sejam eles funcionantes ou não, menores do que 2 centímetros. Eu não tenho mais muita dúvida, depois da experiência que eu estou angariando em relação a isso, eu acho que realmente é, sem sombra de dúvida, o melhor tratamento. Bom, vamos lá. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Te ouvindo. Você tem 20 minutinhos para apresentar, hein, Humberto? Então vamos lá. Não, vai ser um caso rápido.
um pouco raro, quer dizer, mas não tão raro quanto o que vocês apresentaram, que o Diego apresentou. E eu queria aproveitar a oportunidade de dar boa sorte para o Diego e falar para ele para continuar acordando cedo e participar do grupo. Eu falo com o Celso que eu sou o R mais velho desse grupo, porque eu não sou um endoscopista, ou ecoendoscopista da minha vida, da minha carreira de muito tempo, mas todo dia a gente aprende alguma coisa com todo mundo. Então, Diego, boa sorte e continue aí, traga os casos para a gente, tá? Obrigado, doutor Humberto. Esse caso uma paciente feminina de 21 anos que foi me encaminhado para fazer uma ecoendoscopia. Ela foi me encaminhada. A história dela é que, mais ou menos um ano atrás, né, ela estava com dor no flanco esquerdo, iniciado 2 anos antes de 2020, e que negava qualquer tipo de trauma abdominal e tinha um diagnóstico de lesão subepitelial no corpo gástrico, né? E ela já vinha sendo acompanhada pela cirurgia geral por 3 anos, com diagnóstico de lesão do baço. E segundo ela, a mãe e tal, eu tinha sido encaminhada para o cirurgião vascular, uma indicação de embolização que ele contraindicou. Essa era a história que eu não tinha muito mais do que isso, tá? E quem estava acompanhando, a gastroenterologia que acompanhou, me solicitou uma ecoendoscopia. Então, esse aqui era a tomografia que ela me trouxe de 22, quando ela começou com o quadro, né? E tinha, então, uma alteração cística no terço superior do baço, medindo perto de 10 centímetros, no maior eixo, e com a observação que não tinha sido muita alteração em relação ao exame anterior, de 2021. Então, aqui embaixo tem o exame de 2021 e o exame atual, que era, então, de 2022. É isso que eu tinha. Deixa eu tentar passar aqui de novo. Tá. Aí eu fui fazer a ecoendoscopia, me foi solicitado, eu fiquei na dúvida se caberia fazer uma eco nessa paciente, né? E aí a minha descrição foi acometida por uma grande lesão predominantemente cística, septada, com componente sólido, Doppler negativo, diagnóstico final de lesão cística do baço com componente sólido, e minhas hipóteses de diagnóstico foram linfangioma, hemangioma, armartoma, linfoma e o próprio cisto de baço. Aqui está outra imagem da ecoendoscopia. Obviamente, eu não fiz punção, obviamente, né? A gente sabia que essa paciente era para tratamento cirúrgico. E aqui a gente não fez uma revisão de literatura, né? Mas só para lembrar das lesões possíveis do baço, sejam lesões benignas, como os cistos infecciosos, vamos dizer assim, infarto por doença falciforme, os abscessos por bactérias gram-negativas, cândida, tuberculose, principalmente nos pacientes imunocomprometidos, os cistos próprios do baço, as lesões neoplásicas, hamartomas, hemangioma, linfangioma, linfoma e metástase de tumor de ovário, né? E as lesões benignas, massas esplênicas benignas ou malignas, como no modo geral, que a gente tem que pensar, e uma entidade que se chama SANT, que é a transformação angiomatosa esclerosante do baço. Nunca vi, eu trouxe aqui exatamente para trazer para o grupo, para ver se o pessoal consegue dar exemplos, né, se tem experiência nesse tipo de lesão. Então, esse aqui não é dela, essa figura, são figuras da revisão que eu fiz, e aí mostra aqui a calcificação da cápsula do baço, isso tudo fala a favor de alguns tipos de lesão, né? O pós-trauma, que tem que lembrar no paciente jovem,
e as imagens são um tanto parecidas, né? São um tanto repetitivas com alguns detalhes nas imagens, né? O hemangioma, que é um pouquinho diferente, geralmente pode ter lesões múltiplas ou únicas, não são bem delimitadas, com calcificação central também pode acontecer. Trouxe alguns exemplos aqui. Amartomas, pode ser solitário, circunscrito ou heterogêneo também, pode ser acima de 5 centímetros, no sexo feminino, pode ser hipoisoecóicos, com vascularização. Quer dizer, para mim, assim, não existe muita diferença na imagem, embora os artigos mostram que você consegue fazer o diagnóstico por imagem, tá? O linfoma, que é o tumor maligno mais comum do baço, que não apresenta esplenomegalia, apresenta esplenomegalia sem lesões focais, com lesões múltiplas, pequenas ou grandes, hipoecóicas, isointensas na ressonância em T1 e T2. Então, e as metástases, né? O baço é um sítio raro de tumores, de metástase de tumores sólidos, pode ser única ou múltiplas, margens irregulares, e dos principais tumores quer dizer, descritos mama, tumor de mama, pulmão, ovário, estômago e melanoma. Então, a figura aqui do lado é um exemplo de lesão metastática. O tumor do braço é extremamente raro, né? O mais comum é o angiosarcoma, também pode ser múltiplo ou único. E aí, quando eu fiz a eco, eu fiquei realmente preocupado. O paciente voltou para o médico assistente e essa paciente foi agora, né? Final de 2024, foi operada pelo colega cirurgião aqui nosso de Macaé, o Vitor Zampieri, que é um cirurgião oncológico. E a descrição dele está aí, né? Quer dizer, a anatomia patológica, desculpa, né? Está aí. Tinha uma colicistite crônica, calculosa, esplenectomia com lesão cístico uniloculada com parede fibrosa e áreas de calcificação, com conteúdo necrótico e hemorrágico, sem revestimento epitelial, compatível com pseudocisto esplênico. O baço remanescente apresenta congestão acentuada e hiperplasia linfóide reacional. Não foram identificados parasitas, ausência de coleção neutrofílica. Esse laudo da anatomia patológica de um laboratório que eu não tenho muito relacionamento, não conheço, tentei ver lâmina, essas coisas, mas não consegui só a imagem da cirurgia e da peça aí do baço e da vesícula. Então, assim, os cistos, eles podem ser com conteúdo denso ou podem mimetizar a lesão sólida do baço. Os parasitas são o mais comum, né? O equinococcus. Pode ser congênitos, pode ser pseudocistos, com parede espessa e calcificada, pode ser neoplásico, pode ser traumático, e o cisto verdadeiro do baço, né? De parede fina. Então, assim, em comparação com o cisto pancreático, né, a gente fica assim, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? Então, é esse o caso que eu queria trazer. Se alguém tem alguma coisa para comentar, se teve já casos desses, tá bom? Você poderia voltar na tomografia original da paciente? Aquela me trouxe, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Aquele primeiro diapositivo seu. Isso. Aqui, ó. Passou. Isso. Ó, se vocês olharem bem, tem uma sequência entre o parênquima, de repente aparece um cisto, que é a continuidade da cápsula esplênica. Para mim, isso daí é o cisto da cápsula esplênica, que é muito comum em necrópsia. A gente encontra isso com muita frequência. A minha única dúvida
Agora, se funcionasse, porque acho que na maior parte das vezes o cisto é seroso. É praticamente um cisto mesotelial da cápsula do baço, né? Todos os demais são absurdamente raros. Metástase, a única metástase que eu vi foi o sarcoma de Ewing, o Pinette, no baço. Eu nunca vi pulmão, mama. Melanoma pode fazer qualquer coisa. Agora, eu nunca vi metástase de mama, estômago. Estômago é por contiguidade, né? Agora, Que pega o hilo. agora, Humberto, foi excluída a possibilidade de trauma dessa paciente aí? Pela história, sim, né? Porque quando ela chegou para mim, tinha 21 anos. Ela veio com a mãe e eu perguntei várias vezes se não, numa Se ela fase. não caiu, bateu. Andou de bicicleta, né? Quer dizer, o trauma agudo é muito comum, dessa de cair de bicicleta e bater com o abdômen no guidão da bicicleta, né? Perfeito. Mas só para ilustrar, relativamente raro, né? Que a gente se depara. Nunca tinha. É um caso interessante de uma lesão cística, mas muito provavelmente pela própria história, né, a gente poderia imaginar que se tratava de uma lesão cística totalmente benigna, né, ou seja, a gente só não imaginava que é o pseudocisto. A gente sabe, né, pena que o Rodrigo não está aí, mas a gente sabe da cirurgia que os pseudocistos esplênicos, bem como os pseudocistos pancreáticos, mas diferentemente dos pancreáticos que surgem, entre aspas, por um trauma, né, que é da pancreatite aguda ou da pancreatite crônica, os pseudocistos esplênicos, eles são raros também, mas surgem também de processos traumáticos, né? Isso a gente tem que deixar claro. Então, realmente, acho que é um caso extremamente interessante. Lembrar que a ecoendoscopia, ela permite uma avaliação interessante, né, de toda a região esplênica, mas lembrar também que, infelizmente, os cistos, pelo menos até o momento, ou as lesões esplênicas, não são abordadas pela ecoendoscopia. E eu acho que deveriam ser, né, porque você vê que você consegue fazer esse diagnóstico. Mas, infelizmente, né, aliás, ou felizmente, são extremamente raras, né? Eu acho que... Se você me permite, vou perguntar para o Marcos, assim, nessa ordem, para o Marcos, para o Otávio, para você, se vocês teriam puncionado essa paciente, né? Porque a imagem ela já tinha, né? E aí, na hora que a gente fez a eco, nessa imagem aqui da esquerda, eu fiquei muito tentado a passar uma agulha nessa parte sólida aí da lesão, mas fiquei com receio de infecção, enfim. Eu queria saber se vocês teriam feito uma aquisição tecidual aí. E Eu aí? também ficaria em dúvida, viu, Humberto? Eu ficaria em dúvida também. E pelo risco de sangramento, eu realmente ficaria em dúvida. O pâncreas, ele me encoraja mais o baço, né? Mas sabendo que também a gente pode funcionar, enfim, a agulha é fina, mas nesse caso aí realmente eu ficaria em dúvida se valeria a pena funcionar, porque eu achava também que ia terminar sendo cirúrgico, entendeu? Sem dúvida, Essa foi meu raciocínio também, sabe, Marcos? A grande dúvida aí é com relação. Eu faria uma punção percutânea com agulha fina se eu tivesse descartado que não havia fluxo, alguma coisa de risco de sangramento, entendeu? Mas uma opção era essa, porque se é um pseudocisto, na realidade, o que vai diferenciar cisto de pseudocisto é a parede, se tem epitélio, né? Mas muitas vezes essas lesões da cápsula, como o Philadelphia já comentou, a lesão era grande. A abordagem é a seguinte: ou vai deixar quieto, não é nada, ou você vai fazer esplenectomia. Então, nessa dúvida, na paciente na fila da cirurgia, eu faria uma punção com agulha fina percutânea para evitar o risco de contaminação via gastrocística, por exemplo. Cada parede, essas coisas, entendeu? Perfeito. Essa seria uma sugestão. Perfeito.
Otávio, você quer fazer algum comentário? Não. Bom, pessoal, acho que hoje a gente viu realmente 2 casos interessantes, né? Aliás, né, 3 casos interessantes. Eu acho que foi importante mostrar aquele primeiro caso. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e a todos os comentários. Na próxima terça-feira, por causa do carnaval, nós não teremos reunião, mas a gente vai se encontrar na semana seguinte. E eu quero desejar a todos um feriado proveitoso, que passem com suas famílias e desejo muita alegria a todo mundo. Pode dançar bastante aí o carnaval, né, que vai ser interessante. Então, um bom final de semana para vocês, um bom carnaval e tudo de bom, e a gente se encontra na outra semana. Tchau para vocês. Um abraço a Tchau, todos. abraço. Bom Bom carnaval. carnaval aí para todos. Um abraço a todos também.